aqui o meu amigo Félix Rodrigues, que nos vai falar. Seria possível realizar grandes viagens no Atlântico antes dos portugueses? Mas antes dele começar a falar, eu queria dizer que obviamente que não era possível. Os portugueses foram os primeiros e os únicos a chegarem a estas paragens. Mais ninguém nunca esteve aqui. Portanto, é essa a versão oficial que nos ensinaram na escola e é nessa versão que nós devemos acreditar. Ou não será assim, Félix? Muito boa tarde a todos, caros amigos. São tudo caras conhecidas e por isso estamos em casa. Um agradecimento ao Cris pela simples apresentação e rápida. Parece paradoxal aquilo que eu vou tentar abordar, porque estamos no dia de Portugal, Camões e das comunidades. Eu vou falar de algo que é de uma presença pré-portuguesa no arquipélago dos Açores, antes da nossa história comum. E vou falar um pouco da história da terra e de quem aqui passou. Essa memória é importante. E os livros de história não fazem grandes referências, mas há claramente noções de gente que aqui vivia antes de nós, outros que houveram no mundo. Isto encontram-se em anais, vários anais da história dos Açores, de coisas que vão sendo encontradas sem uma resposta cabal. E para situar-me no dia de Portugal, Camões e das comunidades, era preciso dar aqui uma definição de cultura. O Dr. Sérgio Rezende já se encarregou de dar uma definição de cultura e diz que a cultura aparece desde que haja homens, então vamos falar de cultura em língua portuguesa. A nossa cultura. Porque, no fundo, independentemente de quem esteve aqui ou não, não é propriamente uma mexida na nossa cultura. E, claro que nos orgulhamos muito de Gonçalo Velho Cabral. Obrigado a Belmonte por nos dar um contributo, porque, de facto, a nossa história é a história da nossa comunidade portuguesa. A nossa história, como homens, é a história da humanidade. E essa é um bocadinho diferente daquilo que nos ensinam. E, portanto, cria-se, na Idade Média, um mito da não navegabilidade no Atlântico antes da chegada dos portugueses. Os portugueses provocam uma revolução, naquela época, nos sistemas de navegação. E essa revolução traduz-se não só na tecnologia, mas também se traduz na literatura. Por exemplo, vejam para outros lados a pintura que as estrelas fulgentes vão fazendo. A carreta atenta à sinusura, Andrómeda e seu pai e o drago rendo. Vê de Cassiopeia a formosura, o cisne morrendo que suspira. Isto é Camões, isto é uma descrição dos céus, isto é fundamental para a navegação. Isto é uma descrição das constelações e é um astrolábio poético. E é essa a grande inovação à época dos portugueses. Com tecnologias. A história do nada, daquilo que não conhecemos, esta história é de um barquinho abandonado na Figueira da Foz e que dá voltas e que vem parar aos Açores sem nada. Não foi preciso mais nada. E podemos dizer que essa história singular prova alguma coisa? Não, não prova coisa nenhuma. Prova que seria difícil não terem tropeçado nestas ilhas, mesmo sem fazer nada. E depois abandonamos outros nadas de vários pontos do mundo, e isto é uma visão da Noa de vários barquinhos que andaram a passear pelo Atlântico e que vêm todos parar aos Açores. E vêm parar aos Açores porquê? Vem parar aos Açores porque desde a última idade do gelo as correntes sempre foram assim. Ou seja,
sempre andaram à volta do arquipélago, por isso mesmo temos o anticiclone dos Açores, e temos a corrente do México, e temos um conjunto de coisas que são nossas, desta região, que fazem com que seja muito fácil aqui chegar. Logo, o mito da não navegabilidade é ridículo. E por isso a grande questão é como vamos interpretar as coisas. A tecnologia dos portugueses, inventaram a âncora, as naus, etc. Criaram uma escola em Sagres, aprenderam com os árabes a astronomia, porque era fundamental para a navegação. E evidentemente que era uma escola de ponta, em termos de tecnologia, de inovação e modernidade. Será que era possível apagar essas luzes para se ver melhor o que está a ser projetado? Porque, caso contrário, não se percebe o que aqui está. O que aqui está é uma construção em pedra, pedras gigantes, umas sobre as outras, e que, noutro sítio qualquer do mundo, se chamaria uma construção megalítica. Construção com pedras gigantes. Tipologicamente, seria classificado como um túmulo de portal. Ora, se as tipologias funcionam num sítio do mundo, os Açores têm que ser muito especiais para que as tipologias não possam funcionar. E podemos pôr em causa a física. Eu, por acaso, sou licenciado em Física e dei-me ao trabalho de estudar o equilíbrio da estrutura, e ela foi construída. Há sinais claríssimos de construção e, como tal, não há acasos, porque a natureza tem leis. E as leis são universais. Não há uma física açoriana. A física aplica-se aos Açores. E esse aglomerado de pedras gigantes implica saber construir com pedras gigantes. E eu não acredito que quem povoou os Açores fosse troglodita e que tivesse que recuar no tempo para ter um conhecimento de algo que é, de facto, muito antiquado. Mas o que é curioso é que no mesmo sítio há construções com pedras gigantes, com paredes que suportam pedras gigantes, que formam corredores e terminam numa câmara. Aí se chama-se, em qualquer lugar do mundo, túmulo de corredor. Ora, nos Açores há túmulos de corredor, tipologicamente. Então, saltando já para o fim, para as conclusões, quanto tempo é que isto tem? Já foi datado. Estamos a falar de 4.500 anos atrás. E para se fazer túmulos nos Açores, era preciso que cá estivesse pessoas e não era um náufrago. A grande questão que se pode colocar é de onde veio essa gente. Bom, túmulos desta natureza nós encontramos, por exemplo, na Península Ibérica, com paralelismos ou com que encontramos na Ilha Terceira, que são dólmenes. E, curiosamente, as tipologias não batiam bem com as nossas cronologias históricas. Este já foi datado e consegue-se dizer que tem no mínimo 2.500 anos. Porquê o mínimo? Porque o material que foi colado numa das superfícies permite dizer que foi colado há 2.500 anos. Foi construído há 2.500, não podemos dizer. A única coisa que podemos dizer é que naquelas pedras no interior há materiais antrópicos colados com 2.500 anos. O que confere, de facto, coerência entre a tipologia e a cronologia. E depois temos outras manifestações rupestres, como, por exemplo, a que aqui está. E aqui são paralelismos entre cronologias da Irlanda e cronologias da Ilha Terceira. O que significa que os paralelismos são enormes. E aqui temos uma pedra colocada sobre uma ribanceira em equilíbrio instável, que por sua vez se verifica que é estabilizada porque foi construída uma parede no interior com uma câmara e que tem essas covinhas que não são efetivamente naturais e que se chamam fossetes, e que é uma expressão típica do Neolítico, e que tem na parte superior e que escorre para norte água, numa pia esculpida, com desenhos típicos exatamente desta altura. E isto recebe
o nome de túmulo em Cunha. Não sou eu que dou a designação, é isto que a bibliografia científica refere. Logo, se há túmulos em Cunha e são iguais a isto, faz sentido que eles chamem túmulo em Cunha. Por outro lado, há símbolos em que os a preto e branco são continentais, os da fotografia são açorianos. Coincidências. Nós vivemos numa terra de coincidências. É uma maravilha viver na coincidência. E é uma tristeza não nos indagarmos. E este tipo de arte rupestre, que se encontra no Neolítico da Galiza, e a Galiza também faz parte da lusofonia, é uma manifestação artística que os primeiros açorianos inventaram com saudades da terra. E, portanto, ao pé de casa tinham essas coisas e reproduziram-nos no quintal para que se lembrassem dos locais de onde provinham. E depois temos outras coisas como esta, que alguém chama de a que está à vossa direita, é dos Açores, a que está à vossa esquerda é da Galiza. A da vossa esquerda da Galiza não há problema que tenha cerca de 3.000 anos, o que há problema é que a que esteja à vossa direita seja açoriana e não possa ter esta idade e, como tal, terá que ser uma pedra de cancela. Porque é evidente que o que as pessoas mais fazem são pedras de cancela que se assemelham a âncoras de pedra. E se fosse apenas uma coincidência, pois ainda temos outras coincidências interessantes, como, por exemplo, essa inscrição que aqui está, que foi enviada para um especialista que a traduziu como dizendo boca aberta, pedra dura. Não faz muito sentido a tradução, mas foi traduzida. Quando se disse que era dos Açores, então passou à categoria de fóssil. A questão é que os fósseis falam, como se escrevessem, e de facto os fósseis escrevem a história da natureza. E que para que um fóssil possa ter uma boa escrita, uma boa mensagem, é preciso identificar a espécie. Logo, não vale a pena dizer que se trata de um fóssil se não se sabe dizer qual é o fóssil e qual é a espécie que a produziu. No entanto, continuamos a encontrar por aí fora mais inscrições, mais fósseis. A nossa natureza é prodigiosa, já sabíamos, mas ela é requintada. E se olharmos para isso, de facto, vivemos num mundo que é um mundo de fantasia, de fantasiar a realidade e tirá-la daquilo que é ciência, que nos ajuda a interpretar as coisas e o mundo em que vivemos. Mais uma tradução que faz algum sentido noutro local, que significa cor púrpura. Diz que é Açores, então outra vez outro fóssil. Não pode ser. O problema é que eu sou traiçoeiro e mandei as inscrições sem dizer de onde é que eram. E só disse de onde é que era depois de estarem traduzidas. E faz traduções. E eu gosto muito e a teoria era muito interessante, é muito mais interessante escrever sobre fósseis que falam, fósseis que escrevem, do que propriamente dizer que isto é feito pelo homem. E temos dúvidas acerca das pedras, acerca das âncoras. E depois alguém, para tentar justificar a falta de ciência ou o enviesamento das leituras, diz que isto acontece só na terceira, não acontece em mais lado nenhum. Não acontece. Porque há aqui, em cima, a que tem a garrafa de plástico com fita métrica, é uma âncora de pedra da ilha de São Miguel. E a que está em baixo é uma âncora de pedra de Cascais. E a que está em cima é uma âncora de pedra do Mediterrâneo. E a que está em baixo, do outro lado, volta a ser uma âncora de pedra de São Miguel. Ora, são âncoras de pedra, são pedras com buracos. O que podemos dizer é, parafraseando Emanuel Félix, é que uma pedra trabalhada pelo homem não é uma pedra. Ficamos com uma pedra trabalhada pelo homem. Ela é, obviamente, uma pedra trabalhada pelo homem. E a questão, podemos dizer, podíamos usar isto como poita, etc. Sim, estas poderiam ser possíveis, imaginarmos isso, mas a grande questão é porque é que os açorianos usavam isto quando mais ninguém os usava.
E não sabemos explicar como é que há âncoras de pedra com 250 quilogramas. Que barco de pesca artesanal é que transportava isso? Esta âncora que aqui está é uma âncora do Chipre, que está no Museu do Chipre. Esta âncora, essas duas que aqui estão, que são exatamente iguais às de Chipre, uma da Terceira e outra de São Miguel. Coincidências. Até o homem açoriano arranja coincidências atrozes com coisas muito estranhas. Os açorianos são estranhíssimos. E depois temos aqui duas pedras trabalhadas pelo homem. Uma é Açores, outra não é. Uma é neolítica, a outra não é. Qual delas é que é açoriana? Bom, podíamos tentar ver pela coloração, e o verde e a nossa memória de clorofila dizia-nos logo de imediato que a de baixo é açoriana. E de facto é. A de cima é alentejana, do neolítico. Coincidências. A gente nota pelo ambiente, claramente que distinguimos uma coisa da outra. E depois temos maroiços, que resulta do trabalho árduo dos nossos agricultores a fazer a despedrega. Para quê? Para plantarem feijão e batatas. E levaram séculos a construir isto, para ter meio alqueire de terra, quando tinham em frente uma ilha completamente desbravada chamada Faial, que ninguém queria lá estar. De tal forma que obrigaram o Van Oort a povoar o resto do Faial, porque ele não queria sair da horta. E havia terra desbravada. E no pico, os escravos andaram a construir isto. Mas se compararmos com a Galiza, olha, temos aqui mais uma vez coincidências galaico-portuguesas e açorianas em termos de construção. As da Galiza estão perfeitamente datadas, as nossas não, porque não vale a pena investigar, porque todos sabemos o que é. E isto entronca numa grande questão, que é ver não é descobrir. Descobrir é indagar. Ir mais longe. E temos, por este mundo fora, por exemplo, em França, a reprodução dos maroiços dos Açores, que são maroiços amontoados de pedra. Alguns são amontoados de pedra, outros não. São construções planeadas, com corredores e com câmaras no interior. E isto é extremamente importante porque temos que valorizar esse património e demonstrar, por A mais B, que os Açores são, de facto, importantes em termos geopolíticos e geoestratégicos desde sempre. Porque é que saíram e porque é que aqui estamos? Aí faz toda a diferença. É que a história são dos que ficam. A história da humanidade é dos que passaram, dos que ficaram, dos que foram vivendo, inovando. Isto é outra vez Pico, um dos corredores dos maroiços. E no interior encontramos objetos típicos da cronologia que isto deve ter. E há alinhamentos entre uma coisa e outra, porque a astronomia seria extremamente importante para esta gente se deslocar. E aqui em frente encontramos um conjunto de abrigos escavados na rocha, que no Mediterrâneo são chamados de hipogeus. E que nos Açores têm a seguinte interpretação: abrigos de pastores. Então vamos contar a história destes 9 abrigos de pastores. Eram 9 pastores que não falavam uns com os outros, que levavam rebanhos para as mesmas pastagens. E quando choviam, cada um metia-se num buraco porque não podiam falar entre si. Isto será ficção? Bom, esta é a etnografia. Esta etnografia parece-me ficção, porque a realidade pode ser interpretada de outra forma. Porque isto tem equivalentes no mundo, por aí fora, e, por outro lado, tem a ver com um conjunto de coisas que acontecem por todo o lado. Isto é uma outra estrutura, que é um columbário em qualquer parte do mundo, em que ali colocavam-se urnas com cinzas dos mortos, o que significa que não seria um náufrago que chegou aos Açores e decidiu fazer uma construção para o resto da família. Se ele chegou sozinho, não sei como é que se produzia, a não ser que haja reprodução espontânea. Não acredito muito nesta teoria. O que é que os buraquinhos têm? Todos eles tinham restos de ossos
não se prova que são humanos, porque é muito difícil analisar, cinza, o que implica cremação, e tinham restos de metais. E a teoria é muito simples, isto é um pombal. Para pombos-correio, porque os pombos-correio têm que comer carvão para absorver os gases, senão não fazem muitas viagens. Logo, isto é uma central de telecomunicações antigas, com pombos-correios pelo mundo, só que isto tem equivalentes noutra parte do mundo, que se repete. E, por outro lado, há umas destas coisas que vamos encontrando por aí, como esta, também na Terceira. E porquê é que a Terceira tem muito? Olha, porque eu vivo lá e investigo todos os dias. E porquê é que as outras têm menos? Porque há menos gente a investigar, é só isso. E que é um calendário solar. Se não é, funciona tal qual um calendário solar. Ao pôr do sol, o sol penetra através daquela janela, daquela porta, e ilumina uma das pias. E vai rodando ao longo do ano e vai-se posicionando em cada estação, em cada uma das pias. Ou seja, eu sei ler isto como calendário solar. E ao lado tenho disto, que não é comum. Porque em frente a isto há um forte construído logo no início do povoamento pelos portugueses que sabiam exatamente o que é que faziam. Muito bem feito, planeado, como deve ser. E atrás tem isto, que dá muito mais trabalho a fazer do que estava à frente. São dúvidas, e depois há uma coisa que referia ali ao Dr. José de Mel, ao que se equivale ao mikvá judaico, que é uma cisterna que tem uns degraus e que no fundo tem uma bancada e que a água que entra na cisterna cai do teto como chuva, miudinha. Os rituais judaicos tinham disto, os hebraicos também. E, curiosamente, no Mediterrâneo também. E isto é antiquíssimo e é dos mais bem preservados do mundo. Por outro lado, a língua portuguesa é rica e os Açores contribuem para o acrescentamento da nossa língua. A isto chamamos rilheiras. Não se chamam rilheiras em mais lado nenhum, só nos Açores. E a descrição é passagem sucessiva de carros de bois. E há muitas rilheiras pelas ilhas todas, não há uma única ilha dos Açores que não tenha rilheiras. Em nenhuma delas alguém viu um carro de bois. Todas elas são interpretadas como carros de bois que passaram a transportar pedra. O que acontece é que é muito estranho porque é que alguém precisa de pedra quando há pedra em todo o lado. Estas, particularmente, foram datadas e conclui-se que têm mais de 1000 anos. Não tem 1000 anos. Estou a dizer, tem pelo menos 1000 anos, porque foi tapada por uma erupção vulcânica que ocorreu há 1000 anos. É possível datá-las pela erupção, por carbono 14, e também poderíamos recorrer à tipologia. Essas são de Malta, uma ilha que está carregadíssima disto. E o que é que dizem que aconteceu em Malta? Neste momento não dizem nada, porque não sabem o que é. Mas o que diziam era a passagem sucessiva de carros de bois, até provarem que estas têm mais de 6000 anos. E a pedra é menos dura do que a pedra dos Açores. Estas são em Itália. Essas são na Ilha Terceira. E agora reparem, passagem sucessiva de carros de bois com entroncamentos. Engarrafamentos de carros de bois a transportar pedra por tudo quanto era sítio. Não sei o que é que isto é. Mas uma coisa é certa, tenho muita curiosidade em saber o que é. E isto leva-me a investigar, e aqui apresento-vos outras coisas que estão associadas ao megalitismo. Já vou terminar muito rapidamente, que se encontram em Coimbra. Já estive a estudar coisas em Coimbra, porque vale a pena por tentarmos perceber o que é que temos, essas marcas, que são para quê? Para partir a pedra. E eu nunca vi tanta gente preguiçosa nos Açores. Todos tentam partir a pedra e depois desistem. É triste. Mas não era certamente para construir esta, por exemplo, em Castelo Branco, iguaizinhas, do Neolítico. Depois temos outras iguaizinhas na Ilha Terceira que são equivalentes às que existem em França. Reparem, num dolmen francês as mesmas marcas. Ou seja, esta é uma pia que também foi datada como tendo pelo menos 1000 anos. O que é que datei?
houve uma erupção que encheu parte da pia e matou mosquitos. Datei quando é que os mosquitos morreram dentro da pia. Morreram há 1000 anos. Então, a pia terá que ter pelo menos 1000 anos. E depois isto foi publicado, porque se não for publicado em língua inglesa não tem valor. E por isso é preciso falar inglês para valorizar as coisas, porque a nossa língua não é o suficiente. Mais relheiras que foram estudadas, que têm traçados e analisados, e analisou-se pólen de cereais na Lagoa das 7 Cidades. Imaginem, este pólen de cereais, nomeadamente centeio, foi cultivado há 750 anos atrás. Como é que foi trazido? No bico dos pássaros. Bem, os pássaros terrestres não chegam. Os marinhos chegam. E as gaivotas não comem trigo. Ou centeio. Temos aqui, claramente, evidências de que houve gente há mais tempo do que a chegada dos portugueses. O mesmo estudo feito na Lagoa do Peixe e no Pico dá pelo menos 1100 anos, porque também havia produção de centeio. E depois temos essas analogias todas por aí fora, com semelhanças em todas as ilhas dos Açores. Não há uma única que não tenha âncoras, abrigos, hipogeus. Esta, por exemplo, aqui é das coisas mais bonitas e valiosas que existe, voltando atrás, São Miguel. Um conjunto de túmulos escavados com mais de 500 metros de extensão. E a gente diz, um abrigo, por ser arcaico. Não, é muito mais do que isto, é no Corvo. Mais um túmulo no Corvo. Ora, o que é que temos? Temos um conjunto de coisas muito variadas e a grande pergunta é quem é que era essa gente? Então, comecemos a analisar as poucas cerâmicas que vão aparecendo. Tem desenhos, é terracota. Esta tem pelo menos 4500 anos. E tem formas antrópicas ou zoomórficas. E então, pegando nisto, começou-se com uma cientista alemã, especialista em design, a desenhar a ideia. E a ideia de uma das peças é mais ou menos isso, da outra peça mais ou menos isso, da outra peça mais ou menos isso, da outra peça mais ou menos isso. Ou seja, coincidências. As pedras nos Açores têm caras. E isso é tudo imaginação nossa. Logo, a conclusão para mim é óbvia. Era impossível navegar no Atlântico. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu gostava de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer. Este é o momento. Eu nunca tinha ouvido o professor Félix falar sobre este tema. Numa outra publicação, há algum tempo atrás, no Biblioteca do Ponto Algarve, eu não tenho o oportunidade de estar e de observar, mas agora gostaria de felicitar pela coragem que tem de visitar estes temas. Eu não sou estudioso sobre esta matéria, embora seja formado em História, mas estes temas, de facto, também têm cativado uma observação e acompanhamos o trabalho, mas também os trabalhos dos estudiosos, nomeadamente a doutora Pimenta Costa, que têm trabalhado sobre estes temas e outros leituras que têm feito aqui em São Miguel. Sobre as ideias que o seu professor citou e apresentou, há algo também que me faz, que eu questiono. Como é que se consegue, um bocado depois, fazer de uma única vez as videiras que faz? Isto quer dizer, para fazer aquelas videiras, teria que passar muitíssimas vezes exatamente para aquele local. Ora, isto é completamente impossível. Portanto, as videiras, há uma explicação aparente fácil, porque, na verdade, a videira que é feita na Terceira, ou no Pico, ou em São Miguel, requer uma passagem sistematicamente em pedra basáltica por possivelmente mais de 100 ou 200 vezes. Portanto, não há uma explicação, quer-se dar uma explicação, mas as mulheres eu não acredito que seja um caso novo. Isto requer que o carro depois tenha que passar exatamente naquele projeto, como fosse algo moleza direito, o que não acontece. Portanto, julgo que esta leitura também não encontro consigo. Segunda leitura é que o apogeu, ou as cavernas de contorno da Terceira, e que há na dos bichos, perto da Vila da Fundação, que eu próprio
são exatamente iguais. Há, de facto, na minha opinião, uma parte da história que o professor não está ainda a contar, e eu acho que não deve haver medo de qualquer um de nós, enquanto cidadãos atentos, cidadãos, pessoas brasileiras, cidadãos, não deve haver medo de avançarmos para investigações, para esclarecer, e eu costumo às vezes dizer, e parece que isto não dá a quem tem esta coragem, de que a investigação só se faz com o atrevimento de investigador. E não é ter medo, porque sempre se contou uma determinada história e não podemos alterar a história. De facto, não quer dizer que a nossa história começa a partir de 1427 ou 1432, mas pode haver, de facto, uma presença anterior, uma presença humana anterior. Pronto. E isto requer, de facto, um estudo, estudos muito mais a sério, e estas dicas, estas informações, estas interpretações que o professor faz, de facto, são muito pertinentes e que requer, de facto, um aprofundamento e não haver um medo por parte da academia, da universidade, dos investigadores, não haver medo aqui, e também não é o facto de nós passarmos quase por um ataque, que muitas vezes também vem que os senhores atacar, e que discorre, porque nós temos o direito de expor as nossas leituras e os nossos trabalhos, e neste caso o senhor teve sempre um trabalho devidamente com base científica e análise que se faz. Portanto, as leituras, eu não faço estudos sobre essa matéria, não tenho um olhar crítico e científico, mas achei muito interessante e, de facto, muito curioso a sua explicação, o facto das pedras encontradas no Brasil, ou no Faial, ou no Pico, ou no São Miguel, das mulheres, de facto, o paralelismo que nós fazemos com outras partes de Portugal continental, ou então com a Europa, outras zonas do mundo, de facto, pode haver uma natureza muito inteligente que diga de facto estas coisas, ou então houve de facto alguma coisa que ainda está para esclarecer. Antes de responder, Rolf, queres fazer? Sim, só uns poucos apontamentos. Para mim é óbvio que isto não se trata de apontamentos do marginal académico, mas simplesmente de apontamentos de uma pessoa que pensou bem e pensou de forma lícita sobre coisas que não fazem sentido à primeira vista. Não é? Portanto, mais uma vez, agradeço porque provavelmente o que apresentaste tem lógica, talvez menos as explicações que se costumam oferecer no caso do arquipélago, mas sim, acho que a ciência se faz ao questionar coisas e ver se conseguimos com as nossas questões ficar mais próximos. Eu das ideias não sei nada, porque sou gajo de letras, só posso apontar que o que eu vi, o pouco que eu conheço, que também se costuma atribuir ao livro de hoje, conheço alguma parte dos caminhos humanos Maria da Barata, que também são, assim, embora de forma muito menos regular, e também conheço as calçadas romanas de Montante, ou talvez lá dentro da calçada romana, que também são, assim, volto a dizer, de forma muito menos regular. Obviamente, aí não havia entroncamentos. Os entroncamentos só vocês têm, mas se calhar é mais trânsito. E as regras que iam para o mar e desapareciam? Só mais uma coisa. Mas para fazer as dúvidas no grupo, o que certamente chega à altura. Acerca das datações. Os materiais foram datados em Miami, não foram feitas as datações por mim, tinha que ser um laboratório certificado com padrões e por isso mesmo as datações são as datações absolutas, não são datações relativas, e é evidente que se eu não tivesse dúvidas não teria gasto muito dinheiro a fazer isto. Exatamente por ter dúvidas, já gastei bastante dinheiro a fazer datações e claro que todas elas são mais ou menos razoáveis. Por outro lado, do ponto de vista científico, há várias pessoas que posicionam-se de diferentes formas. Eu vou-vos contar uma história muito simples acerca desta coisa e do desconforto que isto provoca em algumas pessoas.
fui convidado para o departamento, para a Faculdade de Ciências de Coimbra, para fazer uma apresentação sobre essa temática, porque os arqueólogos de Coimbra criticam muito. E eu digo, olha, cá está uma boa oportunidade para tentar esclarecer. E, portanto, apareci. Estava pensando que teria anfiteatros cheios de arqueólogos que iam pôr todas as dúvidas e mais algumas, e acho que a crítica é fundamental. E o que acontece é que eles o que tinham feito era mover todos os alunos para fazerem uma manifestação para eu não entrar. Tiveram azar, porque estava a chover, eu cheguei de carro, abri a porta e eu corri pelo meio deles e não percebi que estavam a manifestar contra mim. Cheguei e não achei nada de estranho, porque de facto o anfiteatro estava cheio de isto é uma grande discussão. Depois de ter feito a apresentação, não houve discussão nenhuma, eu perguntei quantos arqueólogos estavam presentes. Nenhum, estavam todos a manifestar-se lá fora. Isto para dizer que não sei porque é que isto provoca tanta dificuldade em aceitar. O que acontece é que as explicações devem ser coisas razoáveis, na procura de uma verdade e na satisfação de uma curiosidade. Isto não é a história dos portugueses dos Açores. Isto é a história de todos nós. E por isso os açorianos são guardiões de uma parte da história do mundo. E isto deve nos tornar mais responsáveis. Mas há mesmo arqueólogos portugueses sérios, cientistas sérios, que põem completamente de lado a expuseste. Há mesmo pessoas que têm trabalho para dizer que isto é grego e não há lá. Há quem diga que, por exemplo, o Pérez paga para a National Geographic divulgar aqueles filmes sobre os marotos e sobre a preocupação e que tem ótimos contactos, portanto continua a insistir e a divulgar. Portanto, eu gostava de saber como é que ele faz, que eu também queria, mas ele não me disse ainda. E uma das coisas é que eu compro as datações. E eu tenho que admitir que é verdade, compro-as, tenho que as pagar. O problema é que eu não posso comprar a data que eles lá põem. Porque, de facto, os laboratórios vendem as datações. Eu mando para lá o material, eles datam e eu tenho que pagar. Esta é a grande acusação. É que eu E tudo isto com o salário de professor universitário. Mas eu também posso pedir uma datação do mesmo material. Pois, eu tenho guardado para que alguém a queira fazer, para comprovar e dizer assim, cá está, olha, eu até vos ofereço para poderem fazer o mesmo e verificarem se está certo ou não. Agora, eles não querem fazer porque isto implica que tem que pagar pela datação, evidentemente.